não se está fazendo aqui ciência jurídica. Quer dizer, o interesse do argumento não é nos dizer quando é que um indivíduo pode ser acusado de algo. Se isso envolve intenção ou não intenção. Essa é uma questão, evidentemente, uma questão que cabe aos tratados de direito. O que Sócrates está dizendo é, quando Meleto é posto diante desse dilema, se eu não corrompo, não posso ser acusado. E se corrompo involuntariamente, em vez de ser acusado, eu deveria ser educado para não corromper involuntariamente, evidentemente que está operando aí a ideia de que educá-lo bem lhe dará um certo saber que evitará que ele involuntariamente faça mal. Que é o que nós estamos discutindo aqui, essa relação entre agir bem e ter um certo saber. E isso está sendo usado aqui para construir um dilema contra Meleto. Porque o objetivo é mostrar que Meleto é incapaz ele não exibe um saber suficiente para apresentar um contra-argumento a isso. E ao não exibir esse saber, ele dá mostras de que ele nunca cuidou desses assuntos. Esse é o horizonte da argumentação. Mas é uma prática jurídica de Isso sim. Agora, o que interessa para nós aqui é mostrar que a maneira que Sócrates usa para desqualificar é uma maneira socrática, ou seja, ele deveria possuir um saber se de fato ele tivesse cuidado desse assunto. Agora, o desqualificar é um procedimento característico do tribunal. Se é isso que você estava pensando com o procedimento jurídico, isso é um procedimento da retórica forense. Mostrar que o meu opositor não está qualificado para me acusar. Mas o ponto aqui não é esse. O ponto é, como Sócrates fez isso? Associando a ausência de um saber à ausência de algo que é moral, que é esse cuidado, esse preocupar-se com. E desse modo ele desqualifica. Esse procedimento é um procedimento típico dos diálogos. A refutação do interlocutor é também uma denúncia de que ele nunca de fato cuidou desses assuntos, que ele nunca de fato examinou como Sócrates examina. No fundo, o que Sócrates queria é que todos examinassem como ele. Se examinassem, era esse o ponto. Bom, então toda essa parte, os dois argumentos que nós vimos aqui, da exame da acusação da corrupção, foram elaborados a partir dessa estratégia que era mostrar a ausência no acusador de um cuidado desses assuntos. Ele nunca militou em favor disso. E para encerrar esse tópico, vale citar uma outra passagem para mostrar a importância que tem esse vocabulário do cuidado e da inspeção, do exame. Passagem importantíssima em 29 CE. Essas são passagens, 29 CE, ou outras que eu citei, 30 AB, onde aparece a ideia do cuidado, persuadir, do inspecionar os homens, que só ficaram mais claras para nós quando nós voltarmos no texto até o episódio do oráculo de Delfos, que por enquanto eu ainda não comentei, que é o núcleo filosófico da apologia, com certeza, porque é ali que Sócrates vai apresentar as razões que ele julga que dão positividade à refutação. O que nós vemos Sócrates fazer aqui é denunciar o interlocutor como desprovido de um saber e de um cuidado sobre aquilo que ele professa saber. Nós não sabemos ainda claramente por que Sócrates julga que isso deve ser feito e por que isso o torna um benfeitor da cidade, porque é isso que ele vai dizer no tribunal. Ao me acusarem, vocês estão fazendo mal a vocês mesmos, porque eu sou um benfeitor da cidade. Nós vamos ver isso posteriormente. Mas essa ideia do cuidado aparece em 29C. E é uma passagem extremamente forte Sócrates diz assim:
se vocês, juízes, dissessem a mim o seguinte: Sócrates, não vamos obedecer a Nito e vamos te libertar, mas com a condição de que você não filosofe mais, nem passe mais seu tempo se dedicando a essa investigação. Vamos fazer uma troca, Sócrates. O que você fez até agora nós vamos esquecer. O que você aprontou até agora nós vamos esquecer. Se você prometer que não apronta mais, vamos absolvê-lo e esquecermos a acusação. Né? Se você for pego a fazer isso novamente, morrerá. Né? Então nós vamos te absolver, sob a condição de que você não faça mais o que você vem fazendo, que se você fizer aí, nós vamos condená-lo à morte. Sócrates disse: se vocês, portanto, me liberassem, como eu disse, nessas condições, eu lhes diria: varões atenienses, eu os saúdo e amo, mas obedecerei antes ao Deus que a vocês. E aqui Sócrates está, evidentemente, recusando a acusação de ateísmo, de negar os deuses, afirmando-se como um indivíduo piedoso, como um indivíduo que segue o Deus, e isto só faz sentido porque já foi narrado o episódio do oráculo de Delfos, que vai terminar com a conclusão de Sócrates de que o que ele fez é algo que ele deve continuar fazendo a serviço do deus Apolo. Então eles consideram um missionário de Apolo, como nós vamos ver. Por isso, ele não pode aceitar parar o que ele está fazendo. Vejam que ao fazer isso, ele ao mesmo tempo está dizendo: ninguém é mais piedoso do que eu, porque eu obedeço os deuses a tal ponto de que eu prefiro obedecer ao Deus do que obedecer a vocês, atenienses. E enquanto respirar tiver condições, receio não parar de filosofar e a vocês advertir e mostrar. Esses verbos, eles são muito importantes, embora um pouco obscuros. Então, filosofar aparece ligado a advertir, a mostrar, já havia aparecido ligado a persuadir, né, a cuidar. É esse léxico socrático aí que nós precisamos tentar compreender. Né? Então, receio não parar de filosofar e a vocês advertir e mostrar, a qualquer um de vocês que eu sempre encontrar, falando daquele jeito a que estou habituado, que é a interrogação dialogada e a reflexão, melhor dos homens. Você, sendo um ateniense da maior e mais reputada cidade em sabedoria e força, não sente vergonha de militar em favor do dinheiro, né? Cuidar do dinheiro, preocupar-se com o dinheiro, a fim de possuir o máximo possível e militar em favor da fama e da honra, mas em favor da reflexão, da verdade e da alma, a fim de ser a alma melhor possível, não militar. Quer dizer, a filosofia socrática é formulada como advertir e mostrar aos homens que eles devem abandonar o cuidado do dinheiro, da fama e da honra em favor do cuidado da alma, da verdade e da reflexão. Né? Isso é uma maneira de definir a filosofia socrática. Que número está isso? 29 CE. E se algum de vocês quiser discutir e disser que milita em favor dessas coisas, ou seja, se algum de vocês discordar de mim e afirmar que de fato você se preocupa com a alma, com a verdade, com a reflexão, não o liberarei de imediato, nem me afastarei. Quer dizer, esse cara está perdido. Ele selou a sua sentença de enlouquecimento. Vai enlouquecer. Não o liberarei de imediato, nem me afastarei, mas vou interrogá-lo e inspecioná-lo, é o verbo lá exetatio, aquele verbo que eu mencionei,
e refutá-lo. Ou seja, Sócrates aqui está retomando o oráculo. Se alguém se apresentar diante de mim como afirmando possuir um saber, eu não posso deixar de interrogá-lo, inspecioná-lo e refutá-lo. Das duas, uma, ou eu constatarei que ele tem um saber, ou constatarei que ele não detém um saber que imagina possuir. E aí então eu direi a ele: você não tem vergonha de cuidar da fama, da honra e do dinheiro em detrimento da alma, da verdade e da reflexão? E se me parecer não ter adquirido a virtude, mas disser que sim, portanto, o alvo de Sócrates, quando interroga e refuta, interroga, inspeciona e refuta, é alguém que diz deter uma virtude. Se eu constatar, ao refutá-lo, que ele não detém a virtude que pensa possuir, vou reprová-lo, né, vou censurá-lo, por considerar de menos o digno do máximo e considerar o mais banal como considerar demais aquilo que é mais banal. Né? Então, essa passagem é importante porque, ao mesmo tempo, ela deixa claro a importância da noção de cuidar de, a ideia da inspeção, associada à ideia da interrogação e da refutação. O resultado da refutação pode ser ou que o indivíduo que afirma possuir uma determinada virtude possui, ou que esse indivíduo que afirma possuir essa virtude não a possui. Se ele não a possuir, eu devo censurá-lo por isso e dizer a ele: você julga saber o que não sabe porque cuida do corpo, da riqueza, da fama e da honra, em detrimento da alma, da verdade e da reflexão. Ou seja, essa passagem ela revela como, para Sócrates, refutar tem uma dimensão moral. Né? Refutar, de alguma maneira, é ficar do lado da alma e da verdade, ainda que a refutação não chegue a nenhuma conclusão. Né? Lá o episódio do oráculo aqui vai nos dar os elementos para entender como é que isso se dá. Mas é muito claro que, para Sócrates aqui, a refutação não é um fim em si mesmo. A refutação é um meio para alcançar um fim, que é denunciar a um interlocutor que não sabe o que pensa saber, censurá-lo por isso, de modo a convencê-lo, adverti-lo e mostrar que o problema é que você cuida do que não deve cuidar e descuida do que deveria cuidar. Né? Portanto, há todo um conjunto de valores relacionados à atividade constante da refutação. Por isso que nessa passagem Sócrates diz: eu não posso fazer este acordo que vocês propõem. Parar de fazer o que estou fazendo, nunca mais fazer e ser absolvido. Porque, para mim, isto seria desobedecer ao Deus. Né? Professor, isso também não diria até que Sócrates sabe o que é direito. Esse é um problema, esse é um dos temas mais discutidos. Se alguém pode refutar alguém, mostrando que esse alguém não sabe, ele mesmo não sabendo. Se eu posso levar alguém a uma refutação sem possuir o saber a respeito daquilo que eu refuto. Esse grau de, vocês devem falar de indeterminismo, a gente filosofar, outra reflexão de verdade, de alma, isso tudo não está definido. Ele está falando, ele está falando no mesmo grupo, separado. Não está falando um pouco de dialética também, separado? Não, aí eu acho que não é. Né? Dialética, a palavra dialética usada aqui nesse contexto não tem o sentido de um método de separação. Isso é uma concepção do platonismo de velhice, de maturidade, de um diálogo como sofista, diálogos bem posteriores. A dialética como um método de divisão. Mesmo assim. Não, aqui acho que não é o caso. Mas ele está colocando no mesmo grupo, né? Eles são verdade. Sim. Sim. Por verdade, mas você pensa, fechando, mas assim, em um certo momento, né, o grupo, que é um tema que é atual ainda, há um grau de determinismo, né? Todo mundo sabe o que é.
o agir dele dentro de uma certa condição de moral. O agir bem é você ganhar dinheiro, você tem reputação aqui, tá? E aqui ele está colocando de uma certa maneira assim, ou ele sabe que é agir, ou ele, olha, isso dá melhor resultado para você do que buscar dinheiro. Você tem que saber isso, não tem? Então aqui nós estamos diante de um problema. Sócrates tem algumas passagens da Apologia que ele faz certas afirmações. Por exemplo, devemos cuidar da alma. Essa é uma afirmação que é dotada de um valor de verdade. Ela pode ser verdadeira ou falsa. Né? Então aí se põe uma questão. Como é que Sócrates pode dizer, como ele diz antes, que ele não sabe nada, de fato diz que não sabe nada, como nós veremos, e possa ao mesmo tempo afirmar coisas do tipo: eu exorto os homens a cuidarem da alma, não cuidarem do corpo. Ou como ele diz aqui, é uma vergonha militar em favor do dinheiro, da fama e da honra. Né? São afirmações de natureza moral, que tem um conteúdo moral, e que, ao serem feitas, podem ser julgadas como verdadeiras ou falsas. Quando Sócrates diz que a filosofia dele é pautada por esses objetivos, nós somos tentados a dizer, bom, então, Sócrates sabe alguma coisa. Ele sabe que nós devemos cuidar da alma. Ele sabe que nós não devemos cuidar da riqueza e assim por diante. E como é que Sócrates pode ao mesmo tempo dizer, como ele vai dizer lá nas páginas 21, 22, 23 da Apologia, que a única coisa que ele sabe é que ele não sabe. E que é isso que o torna um indivíduo superior aos outros, como nós veremos. Isso não é, evidentemente, uma questão muito fácil. Não é, o texto não é claramente harmonizado. O que nós podemos, talvez, dizer é que proposições do tipo é preciso cuidar da alma, de preferência a cuidar do corpo, não são proposições que Sócrates está inaugurando. A ideia de que há valores da alma e valores do corpo e que devemos cuidar da alma são ideias disseminadas na cultura. Se elas são seguidas ou não é outra história, mas elas são disseminadas na cultura. De que há valores anímicos e valores corporais, e que os anímicos ou são superiores ou são tão importantes como os corporais, isso é algo que está presente lá no mundo homérico, lá no período arcaico da cultura grega. Né? Sócrates não está inaugurando uma tese com isso. Ele pode estar simplesmente repondo uma tese. A questão é se ele está dando uma interpretação para essa tese ou não. O que é cuidar da alma, o que é cuidar da virtude. Aparentemente, na Apologia, cuidar da alma é fazer essa inspeção. Por isso que eu enfatizei aqui agora há pouco, e nós vamos retomar isso, que Sócrates diz lá em 30 alguma coisa: eu não cessarei de inspecionar a mim mesmo e aos outros. Portanto, essa inspeção que redunda na refutação do interlocutor, de algum modo é uma autoinspeção. Né? Para entender por que é uma autoinspeção, só entendendo o episódio do oráculo, porque Sócrates vai mostrar lá no episódio do oráculo que cada vez que alguém se apresenta como detentor de um certo saber, pode ser que ele tenha esse saber, e se tiver, ele será mais sábio que Sócrates. Então ele precisa examinar esse indivíduo. Se esse indivíduo não tiver o saber que pensa ter, Sócrates tem a obrigação de revelar a ele: você não sabe o que pensa saber. O custo é alto, ganhar inimigos. Né? Mas Sócrates sabe que a cada vez que ele examina o interlocutor, ele mesmo está se conhecendo melhor, porque ou ele confirmará que a sua ignorância é um saber superior ao falso saber do seu interlocutor, ou ele constatará que o seu interlocutor tem um saber que ele não tem. Então, esse processo não... O oráculo está errado. Sim. Nesse caso, o oráculo está errado. Mas há um sentido que ele coloca no oráculo no final. Vamos deixar o oráculo mais para frente, porque senão a gente acaba atropelando, né?
o episódio do oráculo é o que vai permitir que a gente entenda, por exemplo, que Sócrates diga: eu prefiro obedecer ao Deus a obedecer a vocês. E que possa haver, a partir de Sócrates, a ideia de que o que ele faz, embora seja negativo, na medida em que é uma refutação, é positivo. Na medida em que essa refutação é pensada em associação com esta ideia de que há algo que deve ser cuidado, são os valores da alma, e a refutação de algum modo está associada a isso, e o que não deve ser cuidado são os valores da fama, da riqueza, etc. Isso nos dá uma ideia de que Sócrates não se vê apenas como um mero erístico, como um mero refutador, como alguém que brinca com o discurso de modo a refutar qualquer um de maneira inconsequente. Né? Pelo menos isso ele arroga para si. Né? Nós vamos ver isso claramente só com o episódio do oráculo, mas por enquanto nós estamos ainda aqui tratando da interrogação de Mileto. Porque alguns temas da interrogação de Mileto estão de algum modo associados a alguns temas que reaparecem em diálogos posteriores. Essa questão da analogia com as técnicas, essa questão do saber com uma condição necessária para que o indivíduo haja bem, né? Ninguém age mal voluntariamente, a relação entre o saber e o cuidado, tudo isso não são procedimentos ocasionais aqui. Eles são a aplicação de um tipo de exame que Sócrates faz nesses diálogos. Nessa parte do diálogo, como que ele argumenta que cuidar da alma é melhor do que eu correr atrás, por exemplo, da fama ou do dinheiro? É um pouco o que eu dizia ao seu colega. Ele não argumenta, ele afirma. E aí nós temos duas hipóteses. Ou essa é uma tese socrática, ou essa é uma tese defendida na cidade. E não seria estranho encontrar nos discursos da cidade muita gente que afirmasse isso. Retoricamente, inclusive. Que os valores da alma são superiores aos valores do corpo. Que o homem deve cuidar da alma e não do corpo. Né? O que Sócrates estaria fazendo é recuperar essa tese e dar a ela um sentido que ou ela teria perdido ou nunca foi dado a ela. E que esse sentido só pode ser compreendido a partir da experiência do oráculo. Porque é ali que nós vamos ver que para Sócrates a refutação dos sábios, dos pretensos sábios, é um serviço que Sócrates presta a esses pretensos sábios. Ou seja, a ideia do cuidar da alma está associada à consciência da ignorância. Então, não há um argumento que Sócrates diga por que é melhor cuidar da alma e não do corpo ou dos bens materiais. Essa seria uma tese difundida. O problema é como ela é interpretada e que valor ela tem ainda. O socratismo, no fundo, é uma tentativa de recuperar o valor dessa tese. Só que a maneira de recuperá-la é a maneira da refutação do interlocutor. Não é da elaboração de uma doutrina. Então você nunca vai encontrar nesses diálogos uma definição de alma, uma definição de virtude, uma definição de verdade. Não tem isso. O que você tem é, de algum modo, a refutação como meio para a tomada de consciência da importância maior de cuidar da alma e não dos valores como fama, honra, etc. E parece que a maneira pela qual Sócrates julga que isso deve ser feito é exibindo ao seu interlocutor, que é um falso sábio, que ele é somente um falso sábio. Então, por isso que lá no oráculo de Delfos, lá no episódio, é que nós vamos ter mais condições para entender isso. Né? Então, vamos seguir na argumentação aqui do exame de Mileto. Então, se vocês lerem o episódio do oráculo de Delfos, portanto, é uma sugestão, quem não lê, leia essas páginas, porque elas são, futuramente nós vamos analisar, elas são cruciais aqui. Né? Olha, no exame da segunda parte da acusação, 26b, 27e,
sangue da acusação agora de negar os deuses da cidade. O que nós vamos ver agora aí não é muito diferente, embora não seja idêntico, ao que nós acabamos de ver nesse segundo argumento da primeira acusação. Nesse segundo argumento da primeira acusação, Sócrates coloca Meleto num dilema e Meleto é incapaz de resolver o dilema, e isso denuncia o seu não saber. E o não saber denuncia que ele nunca de fato cuidou dessas questões, que era onde Sócrates queria chegar. Ora, na segunda parte da acusação, sobre a tese da negação dos deuses da cidade, nós vamos encontrar essencialmente a seguinte estratégia argumentativa, 26b e mas isso, a esta altura, está claro para os atenienses, conforme eu dizia, que Meleto, por essas coisas, jamais militou nem muito nem pouco. Ele está terminando a primeira acusação. Ainda assim, fale para nós de que maneira, Meleto, você afirma que eu corrompo os mais jovens. Sim, claro, conforme está na denúncia que você fez, ensinando a não crer nos deuses em que a cidade crê, mas em coisas luminosas, diferentes e novas. Coisas luminosas, com N de navio e não com L de lata, né? Não é coisas luminosas, coisas luminosas. Luminoso é o adjetivo correspondente ao substantivo lumen, que significa Deus. Tá? Sócrates teria, de algum modo, introduzido novas divindades, recusando as divindades tradicionais, as divindades da mitologia e da religião popular, os deuses olímpicos, Zeus, Hera, Atena, Apolo, Hefesto, Ares, Poseidon, Hades, toda a turma lá do Olimpo e dos infernos, né? Teria, o episódio do oráculo vai mostrar que não, porque o Deus que domina todo o episódio é Apolo, é um Deus tradicional, né? Ora, essa segunda parte da acusação, nós vamos ver como é que Sócrates vai argumentar o tipo de questão formulada, mas notem, no entanto, antes, a estratégia de refutação que Sócrates vai adotar e que aparece como uma espécie de conclusão em 26be. Quando Sócrates diz isso, claro, você me acusa de corromper os jovens por ensinar a não crer nos deuses em que a cidade crê, mas em coisas luminosas, diferentes e novas, o trecho que segue é um primeiro argumento, que vai de 26b a 26d, que é um argumento muito simples. Na verdade, é um argumento em que Sócrates diz: você está acusando a pessoa errada, você devia acusar Anaxágoras e não a mim. É um argumento de peso filosófico. É como se dissesse: você está atribuindo a mim algo que eu nunca disse. Mas isso vai levar, em seguida, Sócrates a afirmar que Meleto entra em contradição consigo mesmo, que é um prato cheio para Sócrates. Sócrates adora detectar contradições dos seus interlocutores. Se Meleto, de fato, entrar em contradição consigo mesmo, ele vai novamente incidir naquele problema. Ele não detém o saber sobre o assunto que pensa que ele sabe e, portanto, ele mais uma vez demonstra que nunca cuidou dessas questões. Então, esse é um tema importante, o da contradição ou contrariedade que Sócrates pretende encontrar no discurso do seu interlocutor. Isso é a aporia, no fundo. Vocês vão ver que, um pouco mais adiante,
Sócrates vai dizer que Mileto está em aporia, e ele está em aporia por quê? Porque ao afirmar a tese X, ele tem que afirmar a tese contrária ou contraditória a X. Nesse contexto aqui, não há por que distinguir fortemente entre contrário e contraditório. Essa é uma distinção que na lógica tem lugar, mas aqui ela não é relevante. Então, em 26b, né, depois de apresentar um primeiro argumento, que é esse argumento de que Sócrates diz: Meleto, você está acusando a pessoa errada, porque eu nunca disse isso, quem disse foi Anaxágoras. Ele diz: você é inacreditável, Meleto, e assim como parece ser inacreditável para mim, deve parecer para você mesmo. Pois este homem, varões atenienses, me parece ser muito soberbo e insolente, e simplesmente fazer essa denúncia por uma soberba, uma insolência, uma molecagem. Ele se assemelha a quem põe à prova, compondo como que um enigma. Será que Sócrates, o sábio, vai perceber que fico me divertindo e entrando em contradição comigo mesmo? Ou vou enganar por completo a ele e os demais ouvintes? Sócrates diz que Mileto parece estar jogando e aparentando propor um enigma no qual ele deliberadamente se contradiz para testar Sócrates e os juízes para saber se eles vão descobrir essa contradição. Tamanha é a contradição em que Mileto entra que Sócrates o pinta nessas tintas, né? Aí Sócrates diz: pois me parece que este homem, Mileto, entra em contradição consigo mesmo em sua denúncia, como se dissesse: Sócrates age mal ao não crer em deuses, embora crendo em deuses. Sócrates vai querer, no fim da argumentação, chegar a isto. Mostrar que, quando Mileto o acusa de não crer em deuses, ele ao mesmo tempo afirma que ele crê em Deus. E aí estará a contradição de Mileto. Esse é um procedimento comum nos diálogos socráticos. Conduzir a interrogação de modo a que o interlocutor seja levado a afirmar ao mesmo tempo duas teses incompatíveis. Sejam elas simplesmente contrárias ou contraditórias. Mas não pode afirmar as duas ao mesmo tempo. O que ele diz aqui é como se você dissesse: Sócrates age mal ao não crer em deuses, embora crer em Deus. Essa proposição não é concebível. Né? Então, esse vai ser o estratagema adotado por Sócrates agora no caso da segunda acusação. Ele diz então também em 26e, 27a isso, né? Dizer coisas contrárias, opostas, contraditórias a si próprio. E por isso então, veja, se eu puder mostrar de Sócrates que Mileto se contradiz, eu poderei concluir que ele é soberbo, insolente, e a sua acusação é movida pela soberba, insolência e o que ele chama de molecagem, e a acusação é feita por alguém que está brincando. Né? Soberba, a acusação de que Mileto, a afirmação de que Mileto acusa Sócrates por soberba é importante porque o termo usado por Sócrates é um termo extremamente forte no vocabulário moral grego, hybris. É a desmedida, é o excesso, é o ir além do permitido. A acusação de Mileto será então uma acusação, nessa medida, desmedida. Né? Híbris se trata por desmedida, por arrogância, soberba, insolência, excessos, de uma forma geral. Né? Bom, então, se de fato essa contradição puder ser mostrada na posição de Mileto, caracterizando então Mileto como alguém que quer enganar deliberadamente o júri e ao próprio Sócrates, né, denunciaria que Mileto nunca cuidou de fato ou deu atenção a tais assuntos e permitiria a Sócrates então aquela acusação que ele faz lá no começo de todo o interrogatório: você nunca de fato cuidou desses assuntos. Né? Interessante aqui observar que quando Sócrates, e isso claramente tem um efeito retórico,
quando Sócrates diz que Meleto está em contradição consigo próprio, que parece alguém que põe a nós a prova, compondo como que um enigma, ele está trazendo para esse contexto todo um vocabulário que estava lá no episódio do Oráculo de Delfos. Quando começa o episódio do Oráculo de Delfos, como nós vamos ver, o deus Apolo, mediante a sacerdotisa do seu templo, do oráculo, diz que ninguém é mais sábio do que Sócrates. E aí Sócrates diz, em 21b, o que é que o Deus está dizendo? E o que é que está falando por enigma? Porque é tradicional, é característico no templo de um determinado Deus que ele responda às perguntas feitas. Essa resposta é dada por meio da sacerdotisa. Então, o templo de Apolo, o principal templo, fica na região de Pitos, em Delfos. É evidente que Apolo não está lá. Apolo está em algum outro lugar, mas há uma sacerdotisa, a Pítia, que diz, na verdade é Apolo que diz por meio dela, aquilo que os mortais perguntam. Né? Então, um certo Querefonte, amigo de Sócrates, vai até o templo de Delfos e pergunta a Apolo, perguntando a Pítia, há alguém mais sábio que Sócrates? Apolo, a Pítia, responde não. Ora, as respostas dos deuses frequentemente são feitas por enigma, ou seja, há que decifrá-las. O Deus se dirige ao humano enigmaticamente. Isto não é um defeito do Deus, isto é uma característica divina e cabe ao homem decifrar a fala divina. Quando Apolo diz que ninguém é mais sábio que Sócrates, Sócrates julga que se trata de um enigma, porque ele não pode entender literalmente a resposta de Apolo, porque ele não se julga sábio. E então ele caracteriza inicialmente a fala de Apolo como um enigma a ser solucionado. Nós veremos no fim que esse enigma não era um enigma. De fato, Apolo dizia a mais absoluta verdade e não tinha, Apolo sendo um Deus, só pode dizer a verdade. Sócrates vai constatar que o que Apolo disse não era um enigma, era a verdade nua e crua. Aqui, quando Sócrates diz, Meleto se assemelha a alguém que põe à prova, como um Deus põe à prova o mortal ao propor um enigma, como que compondo o enigma, ele está, no fundo, construindo a figura de Meleto como uma espécie de anti-Apolo. Por quê? Porque Meleto, diferentemente de Apolo, está mentindo, e quer se divertir, entrando em contradição consigo próprio para pôr à prova Sócrates e os jurados para ver se eles são capazes de perceber que Meleto está deliberadamente entrando em contradição para pô-los à prova. Ao contrário de Apolo, que sendo um Deus só diz a verdade, a solução do enigma de Apolo é uma solução que não envolverá nenhuma contradição. Vai se tratar apenas de Sócrates, que é um mortal, entender a fala de Apolo. No caso do enigma, entre aspas, de Meleto, ele é um falso enigma, porque Meleto, de maneira mal intencionada, segundo Sócrates aqui, estaria oferecendo uma argumentação contraditória para brincar com Sócrates e com os juízes, para ver se eles são capazes de descobrir essa contradição. Claro, isto não é uma... Sócrates aqui não está de fato atribuindo isso a Meleto. Ele diz, ele se assemelha a quem põe à prova compondo como que um enigma. O que permite a ele pintar Meleto com tintas invertidas com aquelas que foi pintada a figura de Apolo no episódio do oráculo. Meleto é o inverso do deus Apolo. O enigma dele é falso, é apenas um estratagema e que visa enganar. Enquanto que o enigma de Apolo é um enigma apenas na medida em que eu ainda não fui capaz de perceber a sua verdade. Mas eu serei capaz de perceber. É um procedimento retórico. É uma construção linguística baseada num contraste entre Apolo de um lado, divino, e Meleto de outro lado, o antidivino.
né? O anti-Apolo. Como que opera essa lógica negativa que a gente poderia chamar com a voz que ele diz que ele escuta? Esse é um outro tema muito complicado, do daimon. Segundo Sócrates, o daimon só lhe fala a ele em certas circunstâncias e sempre com o objetivo de reprimir uma ação. Esse tal daimon, essa figura enigmática, que alguns dizem é uma maneira metafórica de se referir à consciência. Essa é uma maneira um tanto cômoda de resolver o problema. Mas esse daimon, Sócrates diz, só se pronuncia quando Sócrates está prestes a cometer alguma ação imprudente ou perigosa. Por exemplo, é o daimon que faz com que Sócrates se abstenha da vida política, né? Que é um tema muito importante nos julgamentos. Sócrates não fez carreira política. Sócrates não teve atuação política na cidade. Com exceção de episódios em que ele foi obrigado a atuar politicamente, ele não teve de própria vontade nenhuma aspiração política. O que é, no tribunal de uma cidade como Atenas, no mínimo um motivo para reflexão dos juízes, né? E é nessas situações que ele diz que o daimon atua. Espécie de freio. Mas não há nenhuma indicação, por exemplo, de que esse daimon seja Apolo, de que esse daimon comunique a ele verdades ou falsidades, argumentos que ele utiliza nas refutações. Nada disso. Essa voz, esse daimon, ele... no final da apologia, Sócrates vai dizer uma razão que mostra que é preciso que as coisas se deem deste modo, que eu seja condenado, é que o daimon não me disse nada. Não disse que eu devesse evitar nada disso. Mas é apenas esse tipo de intervenção. É um dos mistérios mais misteriosos do socratismo. Quem é o que é esse daimônio? Né? Na verdade, o termo de Sócrates é esse. É no singular. Singular. Se puser no plural, isso pode dar conotações diferentes. Mas ele não pode ser tido como uma divindade nova? Então, possivelmente a acusação de acrescentar novas divindades poderia ser. Então, mas o argumento que Sócrates vai apresentar aqui é justamente no sentido de mostrar de que isso prova de que ele crê nos deuses. O argumento que ele vai usar é para mostrar isso. Eu não sei se vou conseguir fazer isso ainda hoje, mas o argumento é basicamente isso. Se você me acusa de introduzir divindades novas, então você tem que aceitar que eu acredito nas divindades tradicionais. Como é que ele faz isso é o que nós vamos ver, né? Então, esse momento em que Sócrates se refere às contradições de Mileto, contradições essas que não foram exibidas ainda, né, mostram o quê? Em primeiro lugar, que a refutação socrática de Mileto é uma refutação típica, porque também nos diálogos refutativos se tratará com muita frequência de expor o interlocutor à contradição. E expô-lo à contradição visa ao mesmo objetivo que temos aqui com Mileto. Denunciar que o interlocutor nunca de fato cuidou desses assuntos sobre os quais ele fala, né? Veja, a importância desse, eu insisto muito nesse verbo cuidar, porque toda a moralidade envolvida nesse processo está sintetizada nessa ideia do cuidar de, preocupar-se com, né? E a comparação com o enigma é claramente aqui um expediente retórico no qual os jurados que vieram de ouvir há poucos minutos atrás o episódio do oráculo de Delfos, no qual Deus Apolo propõe um enigma para Sócrates, e Sócrates desvenda esse enigma e constata que Apolo tinha razão, o que é absolutamente esperado, porque ele é um Deus e nunca mente, né? Nesse contexto, o enigma de Mileto é um falso enigma, é um estratagema mal intencionado, e aí Sócrates então contrasta Apolo de um lado e Mileto do outro, né?
Bom, vamos observar então como se dá a interrogação de Meleto, porque nela, além de características que mostram a função do diálogo para Sócrates, nós vamos encontrar um tipo de interrogação caro também a diálogos socráticos. Há dois tipos de procedimentos, um mais breve, que é esse que vai de 26 CE, que não é propriamente, não parece ser ainda propriamente uma argumentação socrática, e posteriormente em 27b, 28a, aí sim, uma argumentação que mostrará que defender a tese de que Sócrates nega os deuses da cidade, introduzindo novas divindades, levará Meleto a ter que admitir que, para introduzir novas divindades, Sócrates terá que afirmar os deuses da cidade, que tornará contraditória a sua posição. Não é? Acho que essa segunda parte, que é a mais interessante, vou ter que deixar para a semana que vem, por falta de tempo, por falta de voz também. E amanhã eu tenho que dar essa mesma aula ainda. Então eu preciso descansar minha voz. Então, brevemente, a primeira parte da argumentação, ela é basicamente simples. A acusação não é clara, ou melhor, nesse momento Sócrates parte de uma certa obscuridade da acusação, de modo que Meleto então deve esclarecer o que ele quer dizer com a acusação. E aí então, quando Sócrates diz em 26 BC, diga ainda mais claramente para mim e para estes varões, pois eu pessoalmente não sou capaz de compreender. Isso também é uma frase muito socrática. Aparece muito nos diálogos. Eu não entendo o que você está dizendo. Diga mais claramente o que você quer dizer, porque eu não consigo compreender. Sócrates se posiciona sempre como alguém que não está, em princípio, compreendendo. Afinal de contas, ele parte da assunção de que ele não sabe. Né? Isso ele diz em 26bc. Né? Então, para esse esclarecimento, Meleto deve optar entre as alternativas de compreensão da acusação. Sócrates diz a ele então: não sou capaz de compreender. Se você está dizendo que ensino a crer na existência de alguns deuses, a acusação que Sócrates sofre, ela é ambígua. Eu não entendo se você está dizendo que ensino a crer na existência de alguns deuses, e então eu próprio creio na existência de deuses, e não sou absolutamente ateu, nem é por aí que haja o mal, porém não exatamente naqueles em que a cidade crê, mas em diferentes, e é por isso que você me intima, porque eu creio em deuses diferentes, ou se você está afirmando cabalmente que eu próprio não creio em deuses e ensino isso aos demais. Então, Sócrates pergunta: qual das duas acusações você faz? A de que Sócrates ensina a crer na existência de alguns deuses, porém não exatamente aqueles em que a cidade crê, mas em deuses diferentes? Se for isso, a acusação não pode ser a acusação de ateísmo, porque a acusação de ateísmo significaria não crer em absolutamente nenhum Deus. Ou se Meleto quer dizer com isso que Sócrates não crê em deuses em geral e ensina isso aos demais. Neste caso, sim, se trataria de uma acusação de ateísmo. Então, primeiro, pedido de esclarecimento que Sócrates faz a Meleto. Você me acusa de ateu, não crer em deuses, ou me acusa de crer nos deuses em que eu não deveria crer? Ora, a resposta de Meleto é isso que estou dizendo, que você não crê absolutamente em deuses.
Uma resposta que não condiz completamente com a acusação, porque na acusação, de fato, os termos da acusação dizia: Sócrates comete injustiça por corromper os jovens e por não crer nos deuses da cidade, introduzindo novas divindades. Portanto, a acusação, os termos da acusação não eram de ateísmo, se por ateísmo se entende a tese de que não há deuses, né? A resposta inicial do Mileto é: estou dizendo isso, que você não crê absolutamente em Deus, em seu ser. Bom, essa resposta proporciona a Sócrates uma estratégia de refutação, uma estratégia que não precisa ser considerada uma estratégia exclusivamente socrática, porque Sócrates vai extrair dessa resposta de Mileto a conclusão de que Mileto desconhece o que Sócrates faz, e que de fato ele está acusando a pessoa errada, né? O que permitirá a ele concluir que a acusação é leviana. Então Sócrates parte do seguinte ponto: bom, se você então me esclarece que a sua acusação é de que eu sou ateu, de que eu não creio absolutamente nos deuses, eu não posso crer também, como os demais homens, nem que sol nem que lua são deuses. Vejam, é importante esse como os demais homens, né? O texto diz: admirável Mileto, com que finalidade você diz isso? Eu não creio então nem que sol nem que lua são deuses como os demais homens. Nós não podemos afirmar com absoluta certeza se Sócrates crê ou não que lua e sol são deuses, porque nós não temos nenhuma razão que nos permita estabelecer claramente se Sócrates precisa ou não defender uma tese aqui que seja uma convicção sua. Não há nada que nos permita concluir que esta afirmação de que Sol de que Sol e Lua são deuses, e Sócrates diz: você não crê então que eu, como os demais homens, que eu não creia nisso? Que se essa afirmação é dialética, ou seja, dialética significa ela é assumida para fins de refutação, ou se ela de fato põe uma tese na qual Sócrates crê. Não há. Esse é uma das grandes características de um discurso refutativo. O que num discurso refutativo, no discurso daquele que refuta, precisa necessariamente ser tomado como afirmação de uma tese daquele que refuta? Muito pouco, talvez nada, né? Por isso é que é difícil dizer o que é o socratismo, se de fato há um socratismo. Porque a grande parte das afirmações socráticas se dão em contextos dialéticos, em contextos de refutação, como essa, por exemplo, né? Quando Sócrates pergunta a Mileto: Mileto, você então está dizendo que eu não acredito, como os demais homens acreditam, que eu não acredito que Sol e Lua são deuses? Isso vai levar Mileto a fazer uma afirmação que demonstra que Mileto está mal informado, porque ele diz: não por Zeus valem jurados, uma vez que afirma Sócrates que o Sol é pedra e que a Lua é terra. Então, se Sócrates afirma que Sol é pedra e que Lua é terra, ele não crê que Sol e Lua sejam deuses, como os demais homens creem. O problema dessa afirmação é que vai permitir a Sócrates dizer: meu caro Mileto, eu nunca afirmei isso, quem diz isso é Anaxágoras. E os homens, se você afirma que eu corrompo os homens por fazer essa afirmação, você está muito enganado, porque de fato quem disse isso não fui eu. Esse é o primeiro argumento, um argumento que aponta um erro de informação. É como se no processo houvesse uma informação falsa e que pudesse ser atestada como falsa. Não é um argumento socrático, um argumento que tenha relevância filosófica. É apenas um primeiro momento de desqualificação da acusação, porque ela está baseada no erro, numa desinformação. Então veja,
Quando Meleto diz, Sócrates afirma que o Sol é pedra e que a Lua é terra, a resposta de Sócrates é: você pensa que está acusando Anaxágoras, caro Meleto, e despreza assim estes aqui, os juízes, pensando que são tão sem recursos nas letras a ponto de não saberem que os livros de Anaxágoras de Clasômena é que estão cheios desses discursos. Além do mais, é comigo que os jovens aprendem essas coisas, eles que podem, comprando-as de vez em quando, não por muito, por um dracma, na orquestra, rir de Sócrates, caso venha a fingir que são suas, sobretudo sendo elas tão estranhas. Mas então, em nome de Zeus, é isso mesmo que lhe parece? Que não creio na existência de Deus algum? Então, o primeiro argumento ele tem uma estrutura muito simples e que pode ser considerada uma estrutura, um tipo de procedimento previsto no tribunal. Uma das partes denuncia um erro de informação. Isso que é dito a respeito de mim não é verdade. Eu nunca disse isso. Quem disse isso foi fulano. Vocês podem atestar isso porque fulano escreveu um livro que pode ser comprado na praça pública por um dracma. E se de fato alguém corrompe os homens com essa tese, esse alguém é fulano que escreveu esse livro e não eu. Um argumento juridicamente possível. Não é? Perfeitamente possível que num processo alguém denuncie um erro dessa natureza. Portanto, não é propriamente um argumento. Não há contradição aqui. O tema da contradição não aparece, ele vai aparecer agora. Porque agora, com o argumento que segue a partir de 27b, 28a, Sócrates vai tentar mostrar que a acusação de que ele nega os deuses da cidade, feita por Meleto, só poderia ser feita se esse que nega os deuses da cidade, introduzindo deuses novos, né, a introdução de deuses novos não seria possível se ele negasse os deuses da cidade. Se Sócrates conseguir mostrar que, para introduzir divindades novas, é necessário que ele afirme os deuses da cidade, então a acusação de negar os deuses da cidade, introduzindo divindades novas, exigirá a afirmação dos deuses da cidade. Isso estabelecerá uma contradição. Já é uma contradição interna à própria posição de Meleto, que é o que Sócrates se compraz em fazer com seus interlocutores. Né? Esse argumento é que, então, em virtude do tempo e da minha voz já um pouco escassa, que vai ficar para a próxima semana, 27b, 28a. Ok? Como é que fica a posição dos deuses na sociedade grega nesse aspecto da apologia?